Bom, vamos começar, pessoal. Eu vou apresentar, então, agora a minha luzinha virtual aqui, tá? Estão enxergando? Pessoal, estão enxergando a luz virtual aqui? Sim, obrigado, Henrique. Então, vamos começar aqui. Bom, a aula de hoje é sobre valores por unidade em sistemas trifásicos, né? Assim como a gente fez em sistemas monofásicos, a gente vai deduzir como é que se conduz, então, a transformação de um circuito trifásico descrito no sistema internacional para um sistema trifásico descrito em valores por unidade. Para isso, eu queria fazer uma breve revisão de monofásico, para retomar o que a gente viu no início do curso, para que a gente possa seguir dali. Bom, quando a gente fez, então, a dedução de valores por unidade em sistemas monofásicos, a gente disse que a gente precisava usar as grandezas físicas, estabelecer o que a gente chamava de grandezas de base, as grandezas de base principais, obter as grandezas de base derivadas em função das equações que descrevem o relacionamento entre essas grandezas, e depois, então, observar ou desenhar o circuito em valores por unidade. Então, quando a gente viu o monofásico, a gente disse que a gente tinha uma grandeza de tensão e uma grandeza de potência aparente, que a gente ia considerar como grandezas de base principais, e duas grandezas de base derivadas, que seriam corrente e impedância. Então, tensão e potência eram as grandezas principais, e corrente e impedância eram as grandezas derivadas. E derivadas de que jeito? Você escolhe um V de base e um S de base, e você obtém o I de base como relação entre potência de base e tensão de base, e a impedância de base, também uma relação entre tensão de base e potência de base. Então, isso aqui precisa ser respeitado, e aí, usando essas quatro grandezas, duas principais e duas derivadas dessas principais, a gente consegue transformar um circuito em corrente alternada descrito no sistema internacional, um circuito em corrente alternada descrito em valores por unidade. Né? Quer dizer, então, se eu tiver um circuito, né, que eu tenho aqui a tensão da fonte, uma impedância do meu circuito aqui, que eu vou chamar de Z da linha, uma impedância que descreve a minha carga, que eu vou chamar Z de carga. Se eu quiser escrever esse circuito em PU, eu vou ter as quatro grandezas, então V de base, S de base, I de base e Z de base, e eu vou poder escrever esse circuito como V da fonte é igual ao V da fonte original sobre V de base. A impedância da linha vai ser Z da linha original em ohms sobre Z de base. Na carga vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vou ter que o Z da carga é o Z da carga em ohms sobre Z de base. E se eu fizer isso daí, os valores que eu vou ter todos são em valores por unidade. Ou seja,
se eu tiver essa corrente aqui, que eu vou chamar I da linha, I que circula pela linha, aqui eu vou ter uma corrente em PU, que é o I da linha, que vai ser o I da linha em amperes, que é o I da linha do circuito da esquerda, dividido pelo I de base. E a gente pode, de fato, fazer essa comparação. Quer dizer, quem que é o I da linha do circuito aqui no sistema internacional? Vai ser o V de fase, dividido pelo Z da linha, mais o Z da carga. E quem que vai ser essa corrente de linha em valores por unidade? Vai ser o V de fase, dividido por Z da linha, mais Z da carga em PU. Só que isso aqui é igual ao V de fase sobre o V de base. Isso aqui é igual ao ZL, desculpa, eu usei valores do sistema internacional. Então aqui vai ser Z de L mais Z da carga dividido por Z de base. E esse cara aqui, quem que é? É V de base ao quadrado sobre S de base. Então, esse IL, quem que vai ser? VF sobre ZL mais ZC, que multiplica V de base sobre S de base. Isso aqui é igual a 1 sobre I de base. Então, isso daqui é equivalente a isso daqui. Tudo bem? Então, eu posso resolver um circuito em valores por unidade, selecionando corretamente duas grandezas principais como grandezas de base, duas grandezas derivadas, que respeitam as equações que descrevem a relação entre essas grandezas, e mesmo assim obter coerência nos resultados. Por exemplo, coerência entre corrente no sistema internacional e corrente em valores por unidade. Tudo bem? Bom, o que acontece quando eu trabalho com circuitos trifásicos, né? Então, para começar, se usa valores por unidade inicialmente para descrever circuitos trifásicos simétricos com carga equilibrada, né? Então, em circuitos trifásicos simétricos e com carga equilibrada, o que eu vou ter? Então, eu vou ter uma fonte trifásica. Nesse momento, não é relevante o tipo de ligação da fonte. Vou ter as três linhas. Cada linha tem uma impedância, aqui eu vou chamar de ZL, mas a gente sabe já que esse ZL aqui pode ser simplesmente a impedância própria da linha equilibrada, se for uma linha sem mútuas, ou eu posso representar esse ZL como Z próprio menos Z mútuo, se for uma linha equilibrada com mútuas. Tá? Então, nesse momento não é relevante discutir se a linha tem mútuas ou não, porque a gente consegue representar o sistema por meio de uma linha equivalente, tendo ele mútuas ou não. E aí tem uma carga trifásica, que nesse momento também não é relevante falar sobre a forma que a carga está ligada. Acontece que, desde o início do curso, a gente tem discutido que em circuitos trifásicos simétricos e com carga equilibrada, é mais interessante matematicamente
resolver esse circuito como se ele fosse um circuito em estrela. Então, o que a gente habitualmente faz é transformar esse circuito para a representação dele em estrela equivalente, né? Então, vou fazer a representação, fazer a representação em estrela equivalente, e aí eu vou ter, então, as três fases da estrela, e a carga também em estrela. O circuito ele é simétrico e equilibrado, portanto, as correntes que circulam por ele são simétricas. Isso significa que a soma das três correntes é nula e, portanto, a diferença de tensão entre o neutro da fonte e o neutro da carga também é nula. Então, aqui eu vou ter o Z da linha, o mesmo Z da linha do caso genérico, onde eu não sabia o que era, qual era a ligação da fonte e qual era a ligação da carga. Aqui eu vou ter um Z da carga, o Z da carga aqui, o Z da carga aqui. Se eu tiver os terminais aqui, A, B, C, né, na carga, a linha B', C'. O que eu conheço desse sistema, já que eu não conheço a forma de ligação da fonte, é o V de linha, né? Então, VAB é V de linha, VBC é alfa ao quadrado V de linha, e VCA é alfa V de linha. Vamos admitir que o V de linha seja módulo V de linha de fase 30, só para simplificar um pouco aqui para a gente. Aqui eu vou ter V de fase, aqui eu vou ter V de linha, aqui eu tenho V de fase alfa ao quadrado, aqui é alfa V de fase, aqui os terminais A, B, C, A linha, B linha, C linha. Aqui eu vou ter uma corrente de linha, que eu vou chamar de I de linha. Para que eu tenha a mesma corrente I de linha aqui, eu preciso garantir que a potência trifásica dessa carga seja igual à potência trifásica dessa carga aqui. Tá? Se isso acontecer, dado que a carga é equilibrada, as correntes de linha vão ser iguais, tanto na representação estrela equivalente como no circuito original. Tudo bem? Bom, e a gente viu, algum tempo atrás, que dado que o sistema ele é simétrico e a carga é equilibrada, eu posso resolver, então, o circuito monofásico equivalente. Então, eu posso pegar uma das fases do meu circuito trifásico, a gente normalmente pega a fase A, e a gente consegue, então, desenhar um circuito onde eu tenho tensão de fase aqui, isso aqui é o terminal A, isso aqui vai ser o Z da linha, isso aqui é o terminal A linha, aqui eu tenho o Z da carga, e aqui eu tenho
um neutro fictício. Né? Na verdade, ele não existe, né? Quer dizer, não é um condutor, porque eu sei que a diferença entre a tensão no ponto N', né? A diferença de potencial entre N' e N é igual a zero, porque o sistema é simétrico e a carga é equilibrada. Tudo bem? Bom, vamos lá. Pergunta: quanto é a potência consumida pela carga ZC no equivalente monofásico, dado que o trifásico consome uma potência que eu chamei de S trifásica? Vamos lá, pessoal. Exatamente. Né? É um terço da potência original. Então, essa carga aqui, esse ZC aqui, consome uma potência monofásica, que é igual à potência trifásica, vou chamar aqui de carga, né? Não estou considerando a linha nesse caso aqui, dividido por 3. Tudo bem? Dá para perceber que eu consigo fazer uma solução em PU desse circuito trifásico, aliás, desse monofásico, que representa o sistema trifásico equivalente à negação estrela? Sim, né? Em PU, dado uma escolha aí que agora eu vou chamar de V de base de fase, S de base de fase, e aí as duas grandezas derivadas, né? I de base de fase e Z de base de fase, eu posso obter um circuito que é simplesmente a representação desse circuito original em PU. Então aqui eu vou ter V de fase, o Z de linha, o Z da carga, e aqui o meu neutro fictício. Estou fechando isso aqui só para mostrar que dá para resolver esse circuito. Né? Idealmente, o que você faz como escolha de grandezas de base para obter esse circuito em PU do circuito monofásico do equivalente trifásico à ligação estrela? Você escolhe o V de base de fase como o módulo do V de fase, você escolhe o S de base de fase como o S trifásico dividido por 3. Tá? Por quê? Porque a tensão que você aplica ao sistema todo, né, quer dizer, a linha mais a carga, é a tensão de fase, né? E a potência que esse circuito vai consumir é um terço do circuito equivalente à ligação estrela. Tá? Bom, obviamente, disso daqui sai que I de base de fase, S de fase sobre V de base de fase, e o Z de base de fase é o V de base de fase ao quadrado sobre S de base de fase. Acontece que, normalmente, né, quando você especifica um sistema trifásico, né, quando você escolhe os equipamentos e, portanto, entra em contato com os fabricantes, o que os fabricantes fornecem de informações sobre os equipamentos não são as informações monofásicas do equipamento. Quando você compra um motor trifásico, a potência que vem ali é a potência total disponível no eixo. A potência elétrica que ele consome para desenvolver aquela potência mecânica no eixo é a potência trifásica. O mesmo vale para as tensões e correntes. Quando você especifica um motor, você compra o motor pela tensão de linha que ele deve ser ligado, né, no sistema trifásico, e a corrente que tem ali nos dados do motor é a corrente drenada da linha que alimenta esse motor, né? Então, normalmente, os fabricantes fornecem
tensão de linha e potência trifásica para descrever um equipamento qualquer. Tá? Claro que eles vão fornecer outras informações, mas essas duas sempre vão estar presentes. Então, o que você tem é tensão de linha e potência trifásica. Né? Então, deixa eu deixar bem claro para vocês aqui o que a gente está fazendo. Quer dizer, vamos voltar para trás e dar uma olhada no meu circuito trifásico simétrico com carga equilibrada. Eu tenho uma fonte trifásica ligada de qualquer forma, né? Pode ser estrela, pode ser triângulo, pode ser estrela aterrada. Eu tenho uma carga trifásica, que consome uma potência aparente trifásica, com um certo fator de potência, né? Por meio de uma linha de transmissão trifásica, o sistema é simétrico e a carga equilibrada, a existência ou não do fio neutro, o aterramento da estrela, não muda a forma como esse circuito se comporta, né? O que a gente pretende fazer, né, e o que a gente está discutindo desde o início do curso aqui, é muito bom pegar esse sistema trifásico aqui e transformar esse sistema numa estrela equivalente. Por quê? Porque se eu transformar numa estrela equivalente, eu consigo resolver um circuito monofásico, né, que é esse circuito que eu desenhei aqui, e eu consigo reproduzir a solução desse circuito monofásico para as demais fases, simplesmente girando as grandezas de alfa quadrado e alfa nas fases B e C. E aí eu consigo obter a resposta completa do circuito trifásico, resolvendo um circuito monofásico equivalente. Bom, o que eu estou falando para vocês é que é muito melhor usar valores por unidade para resolver esses circuitos, principalmente quando a gente tem transformadores, que vai ser o próximo passo dessa aula. Mas um entrave para isso é que, normalmente, os fabricantes eles fornecem tensão de linha e potência trifásica do equipamento. Né? Eles não fornecem, obviamente, a forma como o equipamento é ligado, quer dizer, eles não têm essa obrigação de fornecer se o equipamento está em estrela ou está em triângulo. Né? A rigor é uma caixa preta com 3 terminais, eventualmente o terminal de neutro. Né? E aí a minha pergunta é, será que é possível obter diretamente das tensões de linha e da potência trifásica um circuito em valores PU que seja idêntico ao circuito monofásico equivalente que a gente obteve usando as grandezas de fase como grandezas de base? Essa é a dúvida e é o que a gente está fazendo na aula de hoje. Né? Então, a questão é, será que é possível obter um circuito em valores por unidade que seja idêntico ao anterior, usando os dados fornecidos pelos fabricantes? Quer dizer, tensões de linha e potências aparentes trifásicas? Quer dizer, para que isso seja possível, eu preciso escolher grandezas principais em PU que resultem na mesma impedância de base e na mesma corrente de base do circuito monofásico. Então, para que seja possível, VB e
e B devem resultar em ZB igual a Z de base de fase e B igual a E de base de fase. Afinal de contas, o circuito tem que ser idêntico. Tudo bem? Bom, então supondo que eu escolha VB igual a V de linha. Né? Quer dizer, se o fabricante me fornece tensão de linha, é muito interessante que eu escolha como tensão de base a própria tensão de linha. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 V de base de fase, na escolha que eu fiz, onde V de base de fase era a própria tensão de fase. O S de base, ele vai ser igual a o S trifásico da carga. Nesse exemplo que eu estou dando aqui. Tudo bem? Isso aqui, obviamente, vai ser igual a 3 vezes o S de base de fase, porque a potência aparente de uma fase é 1/3 da potência aparente trifásica. E aí, a relação entre tensão de base, escolhida como tensão de linha, e potência de base, escolhida como potência trifásica, é raiz de 3 VB e B. Notem uma coisa importante aqui. Eu estou escrevendo a relação entre tensão e corrente de base de um circuito trifásico descrito pela tensão de linha e potência trifásica, usando a definição de potência trifásica, a relação de tensão e corrente de linha e a potência trifásica, onde aparece o raiz de 3. Isso aqui é diferente da relação que aparece aqui, ó. Tá? Isso aqui é para o circuito monofásico, né? Já no caso do circuito trifásico, eu preciso ter o raiz de 3. Então, isso aqui é o circuito trifásico. Tudo bem? Então, isso aqui é uma escolha evidente. Estou escolhendo tensão de base como tensão de linha. Então, existe uma relação entre essa tensão de base e a tensão de base de fase. Estou escolhendo a potência de base com a potência trifásica total da carga. Então, a relação entre essa potência de base e a potência de base de fase é 3. Né? E a tensão de base em função da corrente de base, aliás, e a potência de base em função da tensão de base e da corrente de base, aparece o raiz de 3 porque o circuito é trifásico. Então, dadas essas duas escolhas, do S de base e do V de base, eu posso obter as duas grandezas derivadas. Deixa eu botar em azulzinho aqui. Então, eu vou ter aqui Z de base vai ser igual, que era igual, na verdade, né, ao meu V de base de fase ao quadrado sobre S de base de fase. Se eu substituir o V de base de fase pelo V de base sobre raiz de 3, isso aqui vai dar V de base sobre raiz de 3 ao quadrado. Se eu substituir o S de base de fase por S de base sobre 3, isso aqui vai dar V de base ao quadrado sobre S de base. Então, se eu escolher tensão de linha como tensão de base, potência trifásica como potência de base, o Z de base ele é definido como V de linha ao quadrado sobre S trifásico, ou V de base ao quadrado sobre S de base, do jeito que eu escolhi aqui. Se eu fizer isso daqui, eu garanto que o Z de base, na minha representação usando grandezas trifásicas, vai ser igual ao Z de base de fase. Isso era importante, porque só assim eu garanto que o circuito em PU ele é representado de forma idêntica, utilizando dados monofásicos, ou dados de fase, e usando os dados trifásicos, que são tensão de linha e potência trifásica. Agora eu preciso garantir que aconteça a mesma coisa para a corrente. Né? Então, meu I de base vai ser meu S de base de fase sobre V de base de fase. Isso aqui vai ser igual a S de base sobre 3 sobre
V de base sobre raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a S de base sobre raiz de 3 V de base. Tá? E isso aqui é igual a valor de base de fase. Né? Quer dizer, isso aqui é igual a isso. E isso aqui é igual a isso daqui. Ou seja, se eu escolher representar o circuito trifásico usando as grandezas do sistema trifásico, ou seja, tensão de linha e potência trifásica, eu chego exatamente no mesmo circuito. Tem que se tomar um cuidado, né? Quer dizer, o que a gente está querendo fazer aqui? É montar o circuito diretamente dos dados trifásicos. Né? Então, a conclusão que a gente chegou aqui, é possível montar diretamente o equivalente monofásico em valores por unidade a partir dos dados trifásicos, desde que se utilize as grandezas de base da forma como foram propostas. Mas atenção aqui, tá? Isso é importante. Isso é uma representação equivalente do circuito original. Ou seja, eu estou pegando uma fase do circuito trifásico equivalente na ligação estrela. Tá? Eu consigo obter informações relevantes resolvendo meu circuito dessa forma, mas eu tenho que me lembrar de que eu estou representando na ligação estrela. Tá? É... E a gente vai fazer muito disso daqui para frente. Então, vocês vão ver que, mesmo representando um circuito desequilibrado, é possível pegar toda a parte do circuito que é equilibrada, né, transformar essa parte equilibrada do circuito em um equivalente de TVNAM, ou seja, uma fonte de tensão em série com impedância, e no ponto de desequilíbrio, conectar o sistema desequilibrado e fazer a análise desse sistema desequilibrado, que é o que a gente vai ver mais para o final do curso. Né? Mas é bom ter bem isso aqui em mente, de que o circuito que você representa da forma monofásica é o circuito estrela. Né? E aí fala, poxa, mas eu estou pegando a tensão de linha para achar a tensão da fase da estrela equivalente. Isso é um pouco evidente, por quê? Porque se você tem um PU de tensão de linha, você vai ter um PU de tensão de fase. Né? Quer dizer, então não é um problema tratar dessa maneira, mas é bom não se confundir. Eu quero dizer o seguinte, na hora que você desenha o circuito, né, você vai ter exatamente o mesmo circuito, né, só que aqui vai ser o Z de linha sobre o Z de base, não é o Z de base de fase, se bem que o Z de base de fase e o Z de base são exatamente iguais. Né?
A mesma coisa para carga. Então, aqui vai aparecer o Z da carga dividido pelo o Z de base. A corrente que você achar aqui vai ser a corrente de linha, em PU, né? Que vai ser a corrente de linha dividido pelo I de base, né? Ou seja, I de base e Z de base são iguaizinhos, né? Aí vem a dúvida de vocês. Normalmente, o que vocês fazem? Ah, isso aqui era tensão de fase. Aí vocês dividem tensão de fase sobre tensão de linha, aí aparece um valor que é 1 sobre raiz de 3 do valor em PU. Não é, tá? O que vocês vão fazer na hora de montar essa fonte aqui? Vocês vão fazer V de linha sobre V de base com o θ. Isso aqui é o ângulo da grandeza V de fase. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos voltar para o circuito monofásico equivalente. O que eu fiz aqui com esse V de fase aqui? Né? Eu fiz o seguinte, eu dividi ele por V de base de fase, que é raiz de 3 vezes menor que o V de linha. Se eu pegar esse V de fase e dividir por V de linha, o V de fase em PU vai ficar raiz de 3 vezes menor. E não faz sentido isso, porque se eu tenho um PU de tensão de linha, eu tenho que ter um PU de tensão de fase, porque é um percentual da grandeza. Então, se eu tenho 100% de tensão de linha, eu tenho 100% de tensão de fase. Tá? Isso é um erro muito comum de vocês. De repente aparece um raiz de 3 dividindo todo mundo, porque vocês pegaram tensão de fase, dividiram pela tensão de base de linha, aparece 1 sobre raiz de 3 nisso daí, e aí fica todo mundo dividido por raiz de 3. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Tá bom, Beatriz. É o seguinte, vamos lá. Boa pergunta. Então, vamos voltar aqui. Por isso que eu fiz de propósito esse 30 graus. Vamos lá. Eu disse que o meu V de linha tem 30 graus aqui, certo? Isso aqui foi arbitrário, isso daqui podia ser qualquer coisa. Dado que eu arbitrei que isso aqui é 30 graus, qual é a fase desse VF aqui? Zero, exatamente. Isso aqui é 0 graus, certo? Se isso aqui é 0 graus, o que eu quero dizer é que nessa representação, esse θ aqui tem que ser 0 graus. Tudo bem? Tudo bem, Beatriz? Beatriz? Oi, eu entendi, obrigada. Ah, tá, beleza. Ok. Vamos seguindo aqui, então. Então, qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é o de um circuito trifásico, né? Dessa forma aqui, como ele está desenhado, que é essa fonte trifásica que eu não sei o tipo de ligação, a carga trifásica que eu não sei o tipo de ligação, eu só sei que ele é simétrico e carga equilibrada, e eu conheço as grandezas de linha, e tipicamente o que a gente conhece no circuito trifásico são as grandezas de linha e as potências trifásicas, normalmente é as que você conhece. Você consegue partir direto desse circuito para esse circuito aqui, simplesmente usando o V de base como V de linha, o I de base como a relação entre o S de base e o raiz de 3 V de base, e o Z de base como a relação entre V de base ao quadrado sobre S de base. Se eu fizer isso aqui, eu consigo montar diretamente o circuito em valores por unidade. Tá?
Então, fazendo um resumão do que eu falei, né, em circuitos monofásicos, eu vou ter uma escolha de V de base, de fase, S de base, de fase. Isso aqui é uma escolha, tá? Você escolhe o que você achar conveniente. Obviamente tem escolhas mais convenientes do que outras, mas isso aqui é uma escolha. Dessa escolha decorrem as grandezas derivadas, que são I de base de fase, que vai ser S de base de fase sobre V de base de fase, e Z de base de fase é o V de base de fase ao quadrado sobre S de base de fase. Tá? Então, as grandezas derivadas não são uma escolha. Tá? No circuito trifásico, você vai escolher V de base e S de base. Isso aqui também é uma escolha. Né? Claro que existem escolhas mais convenientes do que outras, escolhas mais acertadas do que outras. Dessa escolha decorrem duas grandezas derivadas. O I de base, que vai ser o S de base sobre raiz de 3 V de base. Cuidado, porque vocês sempre esquecem desse raiz de 3 aqui, tá? E o Z de base, que é V de base ao quadrado sobre S de base. Tá? Então, essas duas grandezas são decorrentes da escolha do primeiro par de grandezas de base. Né? Então, a equivalência entre os dois, porque eles podem não ser equivalentes, né? Se você não fizer aquela relação que eu fiz. Então, a equivalência entre ambos, né, entre a representação monofásica e a representação usando os dados trifásicos, ela ocorre quando eu vou ter o V de base, raiz de 3, V de base de fase, e o S de base é 3 de S de base de fase. Tá? Se você garantir que você fez isso, você pode pensar no seu circuito monofásico a partir de um circuito que é um terço do circuito trifásico equivalente na ligação estrela, ou você pode pegar diretamente um circuito trifásico e montar o circuito monofásico usando as grandezas de linha. Você fala, poxa, mas tanto faz eu fazer desse jeito. Não é bem verdade, porque normalmente o que você tem representando no circuito é o diagrama unifilar. E o diagrama unifilar apresenta as grandezas de linha, as tensões e as potências trifásicas. Então, a vantagem de se usar diretamente essa abordagem trifásica é porque você consegue partir de diagrama unifilar, que já é praticamente um circuito monofásico, obviamente não tem as conexões elétricas feitas de forma perfeitinha, mas você consegue sair desse diagrama unifilar, que é quase um circuito elétrico, só que ele é monofásico, para o circuito monofásico equivalente, que representa aquele diagrama unifilar, e aí sim você pode fazer os cálculos de tensões, quedas de tensão, correntes e por aí vai, a partir desse circuito monofásico que você desenhou. Tá? Bom, então a representação trifásica é essa. Né? Agora, por que é importante conhecer PU trifásico? Porque todos os equipamentos, quando o fabricante fornece os dados do equipamento, ele fornece valores por unidade, por incrível que pareça. Né? Quando você compra um transformador, por exemplo, o dado de placa principal, né, os dados principais de placa, além da relação de transformação, da potência que o transformador é capaz de transferir do primário para o secundário, ele tem também, por exemplo, a impedância de curto-circuito do transformador. Só que ele não dá impedância de curto-circuito em ohms, por uma razão muito simples.
você não consegue obter essa impedância de curto-circuito como vocês veem em conversão, separadinha, bonitinha, entre primário e secundário transformador, porque você obtém esse dado a partir do ensaio de curto-circuito. E no ensaio de curto-circuito, os fenômenos que acontecem no primário e no secundário são agrupados, né? Então, o que o fabricante te fornece? Ele te fornece uma impedância de curto-circuito em valores percentuais, usando como bases os dados de placa do próprio transformador. Para que ele te faz isso? Porque se você tem o dado percentual, você sabe quanto é o Z de base no primário ou no secundário do transformador, você consegue colocar essa impedância em ohms no lado primário ou no lado secundário. Tudo bem? Bom, quais são os equipamentos principais que a gente estuda em sistemas de potência? Então, são os geradores, os transformadores, as linhas e as cargas. Tá? Então, linhas e cargas são impedâncias, uma vez escolhidas as grandezas de base principais, né, que são tensão de base e potência de base, você consegue obter as grandezas das linhas e das cargas, que são puramente impedâncias, em PU. Sobra, então, falar um pouco dos geradores e dos transformadores. Eu vou falar rapidamente sobre os geradores, é muito simples, né? E depois eu passo para os transformadores, porque aí eu preciso explicar cada um dos transformadores que vocês viram na aula passada. Tá? Então, vamos começar aí com os geradores. Bom, vou começar com os geradores, só comentando com vocês o seguinte. Obviamente, isso aqui, né, esses dados de placa, são, são uma simplificação eles, na verdade, eles fornecem informações simplificadas sobre os equipamentos. O gerador, por exemplo, é um equipamento super sofisticado, cheio de detalhes, né? E ele não pode ser caracterizado exclusivamente pelos seus dados de placa, tá? Ele vai ter, acompanhado do equipamento, vai ter um manual bastante extenso, com todos os ensaios que foram feitos no gerador, com a caracterização mecânica, a caracterização elétrica, eventualmente caracterização eletromagnética, uma série de informações que são fornecidas. Os dados que eu vou apresentar para vocês aqui são os dados padrão que a gente usa em sistemas de potência, os cálculos elétricos que a gente faz normalmente em sistemas elétricos. Tá? Então, nos geradores, tipicamente, o que você encontra como dados principais vai ser a potência aparente nominal, quer dizer, a potência máxima que ele desenvolve. Isso aqui, em volt, ampere. Tá? Isso aqui é um dado trifásico. Tá? Vai te fornecer a tensão nominal, ou seja, a tensão nos terminais da armadura, quando o gerador fornece potência nominal, com um fator de potência nominal, e que gerador você consegue fazer o fator de potência que você quiser, né? Basta mudar a estação. Então, isso aqui é tensão de linha, tensão nominal. Ele vai te fornecer a impedância síncrona. Isso aqui, em valores percentuais ou por unidade. Tá? A relação entre os dois basta multiplicar por 100. Né? Vai te fornecer uma impedância aqui, que eu vou chamar de impedância de curto-circuito. Tá? Isso aqui é muito mais. Isso aqui é uma simplificação enorme que eu estou fazendo aqui. Tá? Essa impedância aqui depende do tipo de máquina,
se era de polos lisos, se era de polos salientes, qual o momento do curto-circuito, porque a gente está tentando descrever o curto-circuito fasorialmente, mas o curto-circuito é um fenômeno dinâmico, né? Quer dizer, a máquina se comporta, vai se comportando de forma diferente à medida que o tempo passa depois de um curto-circuito. Tá? Então, eu estou chamando de dizer de curto-circuito, vocês vão encontrar como reatância subtransitória de eixo direto, reatância transitória de eixo direto, quer dizer, vamos chamar isso aqui de impedância de curto-circuito, e quem depois for estudar gerador um pouco mais a fundo, quem for parar de energia e automação, vai entender um pouco melhor o que representa essa impedância de curto-circuito. Eu estou falando isso daqui por quê? Porque não é a impedância síncrona que a gente usa em estudos de curto-circuito, que vão ser os estudos que a gente vai ver até o final desse semestre. A gente usa a impedância de curto-circuito, a impedância síncrona é bem maior, tá? Ela também é fornecida em valor percentual ou valor por unidade, obviamente a relação é sempre a mesma, tá? É vezes 100, a relação entre as duas. E aí eu pergunto para vocês, se eu estou fornecendo essas impedâncias em valor percentual, quais foram as grandezas de base que eu usei para obter essas grandezas em valor percentual? Vamos lá, pessoal. Exatamente, Igor. Exatamente. Né? São os dados de placa, eles devem ser autocontidos, quer dizer, eu forneço a tensão, forneço a potência, são esses valores que eu usei para calcular quanto vale o ZCC e o Z5. Então, isso aqui, essas duas grandezas são nas bases do próprio gerador. Tá? Isto é, S nominal e V nominal. Tudo bem? Bom, então o modelo de gerador monofásico, é muito simples, né? Ele vai ser uma fonte de tensão, que é a força eletromotriz, desenrolamento de armadura, e uma impedância, ZCC ou ZS, em série aqui. Eu vou deixar ZCC nesse caso aqui, porque a gente normalmente faz estudos de curto-circuito. E aqui vai ser a força eletromotriz do gerador. Alguns detalhes, tá? Geradores, normalmente, eles não são ligados em delta. Os de grande porte, menos ainda, tá? Normalmente, eles são aterrados, e a depender da potência do gerador, no aterramento do gerador, você coloca uma impedância. Então, eles não são solidamente aterrados. Você põe uma impedância porque corrente fluindo pelo neutro pode dar indício de falha na máquina. Então, você mede tensão em cima dessa impedância de aterramento e consegue ter uma ideia se a máquina está em defeito ou não. Tá? Então, dificilmente você vai encontrar geradores de alta potência ligados em delta. Então, a gente vai usar, normalmente o gerador é ligado em estrela, a gente vai usar essa informação. Tá? Vamos falar agora sobre os transformadores. Né? Pegar o gancho, então, na aula do Silvio, na aula passada. Eu vou tratar os transformadores trifásicos, que é como banco de transformadores monofásicos, simplesmente porque para alta tensão é o mais comum. Eu vou retomar um pouquinho os transformadores monofásicos, né, como uma pequena revisão do que a gente viu em PU nas primeiras aulas, para depois passar para os transformadores trifásicos compostos por banco de transformadores monofásicos. Alguém tem uma ideia de por que a gente faz um transformador trifásico a partir de 3 transformadores monofásicos?
Vamos lá, pessoal. Alguém tem um chute para dar? Sim, Fernando. Professor, Normalmente os geradores são estrela. Diga, quem está falando? Lucas, seria porque a manutenção é mais fácil? Se você tiver falha em uma peça só, é mais fácil de repor? Na verdade, não é só facilidade de manutenção, é custo de manutenção. É custo, na verdade, de peça sobressalente. Tá? E, obviamente, a armazenagem. Esses transformadores de alta potência são enormes, tá? Tem um volume aí que é grande. Tá? São equipamentos assim que ocupam salas inteiras. Normalmente eles são customizados para aplicação. Você não vai na ABB e fala, oh, quero um transformador de 500 kV aí, tira da prateleira. Não, ele vai fazer um projeto para você. Então, assim, é muito mais barato você manter uma peça sobressalente, monofásica, que quando você precisa fazer manutenção numa outra peça monofásica, você simplesmente tira essa peça monofásica de serviço, que você vai fazer a manutenção, coloca essa nova peça, mantém o sistema funcionando. Então, em termos de custo, é bem mais vantajoso, tá? O Igor falou aqui para controlar a ligação. Na verdade, não, Igor, porque você pode deixar todos os terminais de todas as bobinas em aberto, ligado da forma como você quiser. Existe um efeito quando você tem transformador que compartilha o núcleo, que é o efeito de você injetar 3 sinais de sequência zero no gerador. Imagina que você pega as 3 pernas, as 3 fases do transformador. Vamos imaginar que você pega as 3 fases do transformador e injeta a mesma corrente com a mesma fase. Provavelmente você vai ter alguma saturação no núcleo, né? Então, talvez isso tenha algum efeito na impedância de sequência zero vista do transformador, né? Já no caso de peças independentes, isso não vai acontecer porque o núcleo não é compartilhado, tudo bem? Mas, mas a questão mesmo é uma questão econômica, tá? Transformadores menores, você acaba fazendo um núcleo só, porque aí você manda a peça, o eletricista instala. Então, quando você tem transformador trifásico em poste da Eletropaulo, ele é um transformador trifásico com um núcleo único. Tá? Você tem situações onde você tem transformadores do tipo delta aberto, que a gente não vai abordar em sala isso daqui. Quem quiser depois discutir um pouco sobre isso, a gente pode até discutir. A Milana, se eu não me engano, deixou umas apresentações sobre o delta aberto para vocês no E-Disciplinas, então se alguém quiser dar uma olhada lá, é uma apresentação bastante informativa. Né? Bom, voltando então para os transformadores, vou fazer uma pequena revisão aqui dos transformadores monofásicos. Tá? Então, os monofásicos tinham como dados de placa quais as grandezas? Bem parecido com o gerador, né? Quer dizer, tem potência nominal, isso aqui em volt-ampere, obviamente monofásico, né? Transformador é monofásico. Aí eu tenho VNA, que é a tensão no lado de alta tensão, volt. Isso aqui é a tensão, obviamente, de fase. O subscrito A refere-se à alta tensão. Não tem a ver com fase isso aqui, tá, gente? Aí a gente vai ter VNB, que é a tensão no lado de baixa tensão, também em volts, também de fase, obviamente, porque o transformador ele é monofásico. Tá? O B aqui é de baixa tensão. Eu vou ter, além disso, a impedância de curto-circuito, dado em valor percentual ou valor por unidade. Isso aqui, a relação simplesmente multiplica por 100. E isso aqui, nas bases, S de base igual a S nominal. E o V de base, qual que é?
Qual é o V de base, pessoal? Exatamente, Ana. Depende do lado. Tá? Se você quiser em ohms no lado de alta tensão, o V de base que você usa é a tensão nominal do lado de alta tensão. Se você quiser os ZCC em ohms do lado de baixa tensão, a tensão de base que você usa é a tensão nominal do lado de baixa tensão. Exatamente. Então, o V de base vai ser VNA ou VNB. Né? O ensaio de curto-circuito se faz alimentando o lado, deixa eu pensar aqui, pelo lado de alta tensão e põe um curto-circuito no lado de baixa tensão. E ajusta a tensão para dar corrente nominal. Quer dizer, você não vai colocar tensão nominal no curto-circuito, que a corrente vai ficar muito grande. Tá? Mas você obtém, então, os ECC em valor percentual, você pode referir ao lado de alta e ao lado de baixa, simplesmente usando a tensão de base que você achar conveniente. E, eventualmente, você pode ter informação do ramo paralelo, ou ramo magnetizante, mas a gente não vai usar isso daí. Muito detalhe nisso aqui, muito cuidado nisso aqui, pessoal. A gente não usa a informação do ramo magnetizante porque os nossos estudos envolvem cálculo de, essencialmente, cargas desequilibradas, curtos-circuitos. Então, são valores de corrente próximos ou até maiores que a corrente nominal desses equipamentos. Né? No caso de curto-circuito, são correntes maiores. Já a corrente do ramo magnetizante é muito pequena. Quanto ela é? Ela é 1%, 2% da corrente nominal do transformador. Então, a gente pode desprezar esse efeito. Tá? Um estudo mais completo seria modelar corretamente esse ramo magnetizante. A gente não vai colocar esse ramo porque a simplificação nesse caso, quer dizer, o erro nessa simplificação não é significativo. Uma outra coisa importante a se falar é o seguinte: a gente está falando de tensão nominal do lado de alta, tensão nominal no lado de baixo e potência nominal. A rigor, a tensão nominal do lado de alta, a tensão nominal no lado de baixo se estabelecem. Claro, se você alimentar pelo lado de alta, vai aparecer tensão no lado de baixo. Então, se você alimentar o lado de alta com VNA, deve aparecer tensão nominal do lado de baixo, a VNB, quando o transformador fornece exatamente S nominal. Tudo bem? A gente não está fazendo isso. A gente está dizendo que do ensaio em vazio, a relação entre o lado de alto e o lado de baixo é VNA sobre VNB. É isso que a gente está fazendo. Tá? Então, essa tensão é do ensaio em vazio. É um pouco diferente do que eu falei anteriormente. Bom, então eu posso desenhar o transformador monofásico, né, o circuito monofásico, ele pode ser desenhado pelo lado, colocando a impedância de curto-circuito num lado ou no outro. Então, eu vou admitir que eu vou colocar primeiro desse lado aqui. Então, eu tenho meu transformador. Aqui vai ser VNA para VNB. Então, quando eu dou as tensões
do lado de alta e lado de baixa, o que na verdade eu estou dando é a relação de transformação, tá? Então eu vou ter aqui o Z de curto-circuito do lado de alta tensão. Eu tenho uma tensão aplicada aqui que eu vou chamar de VA. Não necessariamente é a tensão nominal. Vai aparecer uma força eletromotriz, que aqui eu vou chamar de EA. O fluxo induz uma tensão EB no lado de baixo, que nesse caso aqui é igual ao próprio VB, porque eu simplesmente coloquei a impedância de curto-circuito no lado de alta tensão, certo? Aí eu vou ter uma corrente IA aqui, e aqui eu vou ter uma corrente IB se eu ligar uma carga no secundário desse transformador aqui, tudo bem? Ou eu posso representar esse circuito com a impedância ligada no lado de baixo, a impedância de curto-circuito, né? Então eu tenho o mesmo VNA, VNB, né, a relação aqui de transformação, VNA para VNB. A única diferença entre os dois circuitos é que esse daqui eu tenho o ZCC no lado de baixa tensão, e em ohms eles têm valores distintos. Tem tensão no lado de alta, força automotriz no lado de alta, força automotriz no lado de baixo, a tensão no lado de baixo, a corrente aqui no lado de alta, a corrente aqui no lado de baixo, e aí eu tenho as relações, né, de tensão e corrente, então EA sobre EB é VNA sobre VNB e IA sobre IB é igual a VNB sobre VNA. E aí, se eu tiver transformador em um circuito trifásico, além de toda a complicação de você resolver um circuito trifásico, você ainda precisa fazer as transformações corretas de tensão e corrente para poder obter os valores corretos no primário e secundário do transformador. E, além disso, né, uma complicação adicional é que, em circuitos trifásicos, eu posso ligar o transformador, os enrolamentos do transformador em estrela ou triângulo, ou seja, a minha impedância ZCC pode ser uma impedância ligada no circuito em estrela, e, portanto, eu tenho um comportamento, ou se essa impedância ZCC eu tiver referida ao lado onde eu liguei em triângulo, ela vai ser uma impedância ligada em triângulo, né? Então, quer dizer, transformador complica a vida, já no monofásico complica a vida, no trifásico complica um pouco mais. Então, a gente viu no começo do curso que eu consigo transformador por um quadripolo descrito apenas por uma impedância. Se eu olhasse para o meu transformador e fizesse a representação dele em valores por unidade, mas isso eu precisava dividir o transformador em dois, escolher, claro, né, entre primário e secundário, porque os níveis de tensão são distintos, escolher uma tensão de base do lado primário, né, potência de base do lado primário, uma tensão de base do lado secundário, uma potência de base do lado secundário. Se eu fizesse a escolha dessas grandezas de forma coerente, de forma adequada, né, eu consegui, então, eliminar os dois transformadores. No circuito eu vou eliminar o transformador e eu vou transformar, então, esse circuito que eu tenho, o transformador, num quadripolo com uma impedância só entre um terminal e o outro do quadripolo. E essa escolha conveniente de grandezas, né, respeitava a seguinte regra, que era VB sobre VB' tem que ser igual a VNA
sobre VNB. Só que nesse caso aqui, preferencialmente, não é obrigatoriamente, tá? Preferencialmente, VB igual a VNA e VB' igual a VNB. E SB igual a SB', preferencialmente, mas não obrigatoriamente, SB igual a SB', que é igual ao S nominal do transformador. Então, se eu fizesse isso, né, aconteceu uma coisa muito interessante. O que ia acontecer de interessante? Né? Então, escolhendo as bases que eu falei, vamos olhar para as tensões. Eu vou ter EA igual a EA sobre VB e EB igual a EB sobre VB'. Só que EA sobre EB é VNA sobre VNB. Então, eu posso pegar esse EB aqui e escrever ele em função de EA. Então, isso aqui vai aparecer EA vezes VNB sobre VNA, isso aqui dividido por VB'. Só que a relação entre VB', VB, VNA e VNB é essa daqui. Essa relação. Então, VB' é VNB vezes VB sobre VNA. Então, eu posso cortar isso aqui com isso, e o que sobra, então, é EA sobre VB, que é o próprio EA. Então, se eu fizer essa escolha de bases, eu chego à conclusão de que EA é igual a EB. Olha que legal. Significa que eu não preciso colocar um transformador ali, porque a força eletromotriz induzida no primário é igual à força eletromotriz induzida no secundário em PU, em valores por unidade. Tudo bem? Bom, olhar só para as tensões não adianta, precisa olhar para as correntes também. Então, vai valer a mesma coisa. A corrente A vai ser IA sobre I de base, IB vai ser IB sobre I de base linha. Se eu for escrever o IB em função de IA, VNA e VNB, vai acontecer o contrário, vai ser IA vezes VNA sobre VNB. Só que o IB' vai acontecer a mesma coisa, vai ser IB vezes VNA sobre VNB. Então, isso aqui corta, isso aqui corta. O que sobra é que a corrente no primário desse transformador, no lado de alta e no lado de baixa, são iguais se você representar o transformador em valores por unidade nas bases ou na relação de bases que eu apresentei. Então, IA é igual a IB. Olhar para a tensão e para a corrente exclusivamente não dá certo ainda, só isso, eu preciso também olhar para a impedância. Então, olhando para a impedância, eu vou ter aqui o Z de curto-circuito no lado de alta tensão, vai ser o Z de curto-circuito em ohms no lado de alta, dividido por Z de base. O Z de curto-circuito
do lado de baixo a tensão vai ser igual ao Z curto-circuito do lado de baixo, dividido por Z de base, linha. A relação entre impedância de um lado e do outro do transformador é a relação de transformação ao quadrado. Então, se eu for escrever o ZCC no lado de baixo em função do ZCC do lado de alta, o que vai aparecer aqui vai ser o ZCC do lado de alta vezes VNB sobre VNA ao quadrado. Estou referindo o ZCC do lado de alta para o lado de baixo. Se eu transformar ZB' em ZB, vai acontecer a mesma coisa. Então, ZB', na verdade aqui eu estou escrevendo ZB, né? ZB' em função de ZB. Então, vai aparecer aqui, ZB vezes VNB sobre VNA ao quadrado. Posso cortar isso aqui com isso. E o que sobra, então, é que o ZCC em PU do lado de alta e do lado de baixo são iguais. Então, isso aqui é o ZCC do lado de alta. A gente já tinha feito isso, né? No começo do curso, foi só uma revisão, para a gente começar agora. Transformadores trifásicos, então ZCC do lado de alta é igual ao ZCC do lado de baixo. Isso aqui é tudo PU, né? Isso aqui é PU, isso aqui é PU, isso aqui é PU. Então, em PU, o circuito fica tensão aqui VA, tensão aqui VB. Eu pergunto para vocês, onde está a força eletromotriz induzida aqui nesse desenho? Hein, pessoal? Pessoal? Boa. Vamos lá, Rafael. Você falou, está em VB. Vamos olhar agora, vamos voltar para trás. Olha o desenho aqui. Se você estiver considerando que a sua representação é essa daqui, de fato, está do lado de VB e EA igual a EB. Agora, se você estiver representando desse jeito aqui, o EA está do lado de VA. Ou seja, na nossa representação, de fato, não importa, aliás, não faz sentido falar em EA e em EB. Né? Faz sentido falar tensão na alta tensão, tensão na baixa tensão, queda de tensão na impedância série. Aonde está a força eletromotriz induzida? Sei lá. Depende de como você quer representar o transformador. Você, inclusive, pode dividir os ECC em dois. Tá? Você divide em dois e põe no meio. O que faz sentido para a gente aqui? Faz sentido não falar em EA e em EB. Tá? Faz muito mais sentido falar em VA e VB. Tudo bem? Hein, Rafael? Beleza. Continuando aqui. Então, vou começar a falar sobre banco de transformadores. A gente tem três ligações. Ligação estrela-estrela, ligação delta-delta e ligação estrela-delta, que são exatamente iguais às ligações, certo? Então, vamos começar a falar sobre o banco na ligação estrela-estrela.
e vamos falar sobre o que acontece com a representação em PU desse banco de transformador. Então, eu vou começar aqui representando, de fato, do mesmo jeito que eu fiz o transformador monofásico. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado aqui com a nomenclatura, porque eu usei A para alta, B para baixo, alta tensão e baixa tensão. No caso de transformador usado em sistemas trifásicos, a gente tem o hábito de usar ABC para as fases, então eu vou usar outro nome. Outra coisa que eu estou fazendo aqui é colocar a impedância de curto-circuito do lado esquerdo aqui, pouco importa se é o lado de alto ou lado de baixo, vai ser o primário agora, que eu vou chamar de lado 1 e lado 2. Tá? Então, se eu tiver isso aqui na ligação estrela-estrela, isso aqui é a fase A, isso aqui é a fase B, isso aqui é a fase C, e eu pego o A', ligo no B', ligo no C', e tenho aqui a ligação estrela de um lado. Né? Isso aqui seria o neutro de um lado do transformador. Aí eu vou ter aqui A, B, C, vou ligar o A', o B', o C', vou ter o N' aqui, e aqui eu vou ter o ZCC, que eu vou chamar de ZCC1, então isso aqui vai ser N1 para N2, ZCC1, são três transformadores iguais, monofásicos, em banco, formando um transformador trifásico na ligação estrela-estrela. Aqui eu tenho VAN, aqui eu tenho V N'. Bom, se eu tenho um transformador trifásico constituído por três transformadores monofásicos, a informação que eu tenho, tipicamente, é de um transformador monofásico. E esse transformador monofásico, ele tem como dados de placa aquilo que a gente já conhece. Ele vai ter S nominal, V nominal do primário, V nominal do secundário e impedância de curto-circuito. Esses daqui são os dados do transformador monofásico. Então, tudo bem? Acontece que, quando eu tenho um transformador trifásico, eu gosto de falar a língua trifásica. Quer dizer, qual é a potência, quais são os dados de placa desse transformador trifásico aqui. Alguém tem uma ideia? Vamos lá, pessoal. Estou comprando um transformador trifásico a partir de três transformadores monofásicos, sendo que o transformador monofásico tem potência nominal SN, tensão nominal no primário VN1, tensão nominal no secundário VN2 e impedância de curto-circuito ZCC. Quais são os dados de placa do transformador trifásico composto de três transformadores desse tipo? Vamos lá, Vinícius. O S trifásico é o quê? É 3 vezes o S nominal?
Tá. O VN1 e o VN2 são os mesmos do transformador. Opa! Isso aí, Vinícius. Vinícius 2. A tensão nominal do transformador trifásico é a tensão de linha, né? Então, se a gente olhar para o desenho, a tensão do primário de linha é raiz de 3 vezes maior que a tensão do transformador monofásico. E no secundário, a mesma coisa. Aparece VN2 vezes raiz de 3, tá? Então, vamos escrever aqui. Quais são os dados do transformador trifásico? Então, o S, que eu vou chamar de SN linha, é 3 vezes. Não sei se N linha é o melhor. Eu vou botar aqui, escrever de outro jeito, porque esse linha eu vou usar mais para frente. Vamos lá. Vou chamar aqui de. Então, o SN do TRIF aqui vai ser 3 vezes o SN. O VN1 do TRIF vai ser raiz de 3 vezes VN1. VN2 do TRIF vai ser raiz de 3 vezes VN2. Por que esses dados aqui? Porque eu estou usando potência trifásica e aqui eu estou usando V de linha, que era a nossa regra quando a gente estabeleceu uma relação entre o circuito monofásico obtido a partir do monofásico equivalente e o circuito monofásico obtido a partir do trifásico usando grandezas de linha e potências trifásicas. Então, o que eu tenho aqui é que essa tensão aqui é o meu VN1 e isso aqui, aliás, VN1 e VN2 TRIF, né? TRIF aqui e TRIF aqui, certo? Bom, dado isso, o que acontece com os ECC TRIF? Né? Quer dizer, será que eu consigo estabelecer uma relação entre esses dois caras aqui? Ou seja, comprei um transformador, 3 transformadores monofásicos de um fabricante para fazer um trifásico, será que tem uma conta que eu preciso fazer para obter os ECC trifásico desse transformador a partir dos ECC monofásico? Vamos ver isso daí. Então, os ECC no lado primário do transformador monofásico vai ser os ECC, que é o dado de placa dele, multiplicado pelo Z de base do primário, certo? Então, isso aqui é igual a ZCC vezes V nominal do primário ao quadrado sobre S nominal. Tudo bem? Então, isso aqui é a impedância de curto-circuito do transformador monofásico. Certo? Aí vamos calcular aqui os ECC trifásico, o transformador trifásico. Quem que ele vai ser? Vai ser os ECC trif, que multiplica ZB1, que eu vou chamar de ZB1'. Então vai ser o ZCC trif
vezes raiz de 3 Vn1, que é o Vn1 trif ao quadrado, sobre três Sn. Isso aqui vai ser igual a ZCC trif vezes Vn1 ao quadrado sobre S de N. Olha só. Essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. O que muda? Muda o ZCC, certo? Agora, vamos olhar para esse cara aqui e para esse cara aqui. Esse cara aqui é a impedância que o transformador monofásico enxerga de curto-circuito. Isso aqui é a impedância que uma fase do transformador trifásico enxerga quando essa fase está em curto-circuito. Vamos olhar, então, para esse transformador aqui. Quer dizer, se eu puser em curto esse transformador, quer dizer, né, curto-circuito A, B, C, ligar na Terra aqui, estou colocando zero de tensão nos três transformadores. Se a injetar tensão aqui simétrica no primário desse transformador, cada fase vai enxergar exclusivamente a impedância ZCC, a fase A, a fase B, a fase C. Ou seja, o ZCC do transformador monofásico é exatamente igual ao ZCC visto por cada fase do transformador trifásico. Portanto, o ZCC, que é o dado de placa do transformador monofásico, é igual ao ZCC trifásico do transformador trifásico, constituído por um banco de transformadores monofásicos que possui como impedância de curto-circuito ZCC. São exatamente iguais. E o que é interessante disso daqui? Interessante disso daqui é que eu consigo fazer o equivalente monofásico desse transformador igualzinho que a gente fez para o transformador monofásico. Isso aqui é ZCC. Isso aqui é VAN em PU. Isso aqui é VAN em PU. Isso aqui é IA, que é igual a IA. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Isso, Vinícius. ZCC é exatamente o mesmo. Tá? Obviamente, se eu escolher as grandezas de base do trifásico, respeitando a relação para as tensões de raiz de 3 e a potência para 3 vezes a potência nominal. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar na minha apresentação. Tá, o ZB1 é... Esse cara aqui é o Z de base do transformador monofásico. E o ZB1' é o Z de base do transformador trifásico. Tá? O 1 se refere ao primário, tá? Nos dois casos aqui, porque eu coloquei a impedância no lado primário. Se eu colocasse no lado secundário, teria que ser ZB2. Respondido? Sim, valeu, prof. Ok. Oi, Vinícius. Não seria diferente. Lembra o seguinte, não faz sentido falar, eu tenho impedância trifásica. O que é essa impedância trifásica? Na verdade, eu chamei de ZCC trif em valor percentual só para dizer que talvez o ZCC trif pudesse ser diferente do ZCC, mas na verdade não é. O que eu quero dizer é o seguinte, se você comprar um transformador, 3 transformadores monofásicos, que tenha, por exemplo, sei lá, eu não queria dar valores, mas tem V1 primário, V2 secundário e ZCC, com potência nominal, S nominal, se você juntar esses 3 transformadores monofásicos
para fazer um transformador trifásico estrela-estrela, esse transformador trifásico equivalente vai ter o mesmo ZCC em valor percentual e, obviamente, em ohms, referido ao primário ou referido ao secundário. Se você usar para transformar ohms em valor percentual, as tensões de linha e 3 vezes a potência nominal. É isso que eu queria dizer. Mais alguma dúvida, pessoal? Olha, eu fiz o seguinte, eu fui um pouco mais devagar nesse começo, porque a gente precisava resgatar um pouquinho de valores por unidade, né, porque vocês não estão habituados a usar, e eles são extremamente importantes, porque a gente elimina o transformador, né, só que ainda falta 2 transformadores para dar, então eu estou um pouquinho atrasado em relação ao cronograma. Espera aí, Vinícius, deixa eu te dizer quais são as páginas. Vamos lá. A parte monofásica de PU, vocês tiveram no começo do curso, né? Se vocês quiserem rever a parte monofásica, começa na página 106 do livro e vai a parte monofásica, né? 106 e vai até a 126, exceto o item 2.3.3, tá? Então é 106 a 126. E transformadores trifásicos já pula para a página. Aliás, começando com circuitos trifásicos, pula para a página 164, então é 106 a 126, 164 até, na aula de hoje, até 173. Se alguém quiser avançar e olhar outros transformadores, vão ser as páginas 173 e 180, 173 para os outros transformadores. Vou deixar aqui no chat. A gente vai dar isso daí, tá? Eu não consegui terminar. Minha expectativa era terminar, mas não deu tempo. Mas a ideia de fazer isso aqui mais lentamente é porque antes da gente começar desequilíbrio, que vai ser a última parte do curso, a gente precisa saber resolver o monofásico equivalente em PU. Então a gente precisa construir, a partir do diagrama unifilar, um circuito em valores por unidade, com qualquer tipo de transformador, né? O circuito, obviamente, ele é simétrico e equilibrado, mas com qualquer tipo de transformador. Porque a partir daí a gente vai começar a incluir os desequilíbrios e aí a conversa vai ficar um pouquinho diferente. Coisas importantes. Representação de transformador, quando não tem relação 1 para 1, quer dizer, o capítulo intermediário do 126 ao 664 não é para estudar. Tá? Se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada, lá vai aparecer transformador com mais de 2 enrolamentos, vai aparecer choque de base, umas coisas diferentes que a gente não vai abordar. Quem tiver o livro e quiser fazer um exercício representativo, talvez a gente faça esse exercício na aula que vem, não sei se sou eu que vou dar, como é que a gente vai decidir isso daqui, seria o exercício 5. Peraí. Acho que é o 5. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ô Silvio, você lembra de cabeça qual que era? Agora eu não lembro, Giovanni, de cabeça, não. Também tô. Eu não sei se era o 5.2.23. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Jô, verifica aí se por acaso é o exercício 5.3.22. Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma checada aqui, peraí.
É isso aí, pessoal. É isso mesmo. É o 5322, na página 379. Aí vocês vão conseguir. Aí vocês vão bater é um exercício bastante completo, tá? Então vocês vão conseguir tirar suas dúvidas ou eventualmente construir um conjunto de dúvidas para trazer para a próxima aula. Então, o exercício está resolvido no livro. Deem uma olhada, que é bastante completo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, vou aguardar se tiver mais alguém com dúvida. Vinícius, sexta não tem aula, porque é feriado, né? E o trabalho. Sexta não tem aula.